Excuse me, sir. Do you understand Portuguese? No, ma'am, I don't understand Portuguese. Do you understand English? I understand a little English. Oh, are you Brazilian? Yes, I am, sir. Excuse me, sir. Do you understand Portuguese? No, ma'am, I don't understand Portuguese. Do you understand English? I understand a little English. Oh, are you Brazilian? Yes, I am, sir. Excuse me, sir. Do you understand Portuguese? No, ma'am, I don't understand Portuguese. Do you understand English? I understand a little English. Oh, are you Brazilian? Yes, I am, sir. Excuse me, sir. Do you understand Portuguese? No, ma'am, I don't understand Portuguese. Do you understand English? I understand a little English. Oh, are you Brazilian? Yes, I am, sir. Então, seja bem-vindo à nossa primeira lição. Nessa primeira lição, nós vamos falar de como começar uma conversa, como formar perguntas, formar negações, os verbos fracos e os verbos fortes, o que isso significa, qual é a diferença, e também como nós mostramos formalidade em inglês. Vamos falar desses tópicos em partes diferentes, mas todos esses tópicos vão fazer parte da primeira lição. Então vamos supor que você está ao lado de uma jovem norte-americana numa viagem e você quer bater papo com ela. De acordo com o que nós ouvimos no primeiro áudio, o jeito que nós começamos uma conversa, principalmente com alguém que não está esperando conversar conosco, é excuse me. Em nossa metodologia, nós repetimos muito e cortamos as frases em sílabas, focando na pronúncia de cada sílaba, começando com a última sílaba. Então, excuse me. Repita, por favor. Me. Me. Use. Use. Excuse. Excuse. X. X. Excuse. Excuse. Excuse me. Excuse me. Então, como é que você fala com licença ou desculpe-me em inglês? Excuse me. Repara aqui que é X como X-Men e não excuse me, mas excuse me. Excuse me. Agora para dizer boa tarde. Boa tarde, vamos lá. Good afternoon. Repita, por favor. Good afternoon. Repara aqui que não é como é ensinado muito aqui no Brasil, good afternoon, mas é good afternoon. Repita, por favor. Noon. Noon. After. After. Se você assistiu nosso guia de fonologia, você sabe que esse símbolo aqui é a. Se você só passou por cima de nosso guia, seria bom dar uma revisada lá, porque nós vamos usar muitos desses símbolos para representar principalmente os sons que não tem em português. Continuando, good. Good. Good afternoon. Good afternoon. Agora você quer perguntar se a menina entende. E entender em inglês é understand. Understand. Repita, por favor. Stand. Stand. Der. Der. Derstand. Derstand. Lembrando que esse R aqui é como o goiano ou paulista do interior fala porta. Der. Derstand.
un, under, understand, Agora, para dizer você entende, você é you. You understand. You understand. E você pode ver aqui escrito foneticamente. You understand. E a sílaba tônica vai estar em itálico. Understand. Lembrando que o som é stand. A de apple. Stand. You understand. Agora perguntando, você entende? Fica do you understand? Então nós acrescentamos essa palavrinha do. Do nessa frase não significa nada. É apenas um verbo auxiliar que marca a frase e é usado mais para negações e perguntas. É possível que seja usada em afirmações, mas é muito menos usado e só para mostrar ênfase. Então, quase sempre vai ser para negação e pergunta. Então, quando alguém pergunta, do you understand? Você pode responder, yes, I understand. I understand Portuguese. Vamos repetir? Yes, I understand. I understand Portuguese. Então, vamos revisar o que nós vimos agora. Let's review. Eu vou colocando as frases em português e você pode anotar agora no seu caderno em inglês. Number 1. Com licença. Number 2. Boa tarde. Number 3. Você entende? Number 4. Você entende português? Agora as respostas. Answers. Respostas. 1 to 5. Números 1 a 5. Number 1. Com licença. Excuse me. Number 2. Boa tarde. Good afternoon. Number 3. Você entende? Do you understand? E number 4. Você entende português? Do you understand Portuguese? Agora, uma parte muito importante para a fundação dessas coisas que nós vamos fazer indo para frente são esses verbos fortes e fracos e como são diferentes, o que isso significa. Então, agora, o próximo vídeo, nós vamos falar sobre isso e nós vamos voltar depois a praticar algumas das coisas que nós vamos ver agora nesse vídeo de verbos fortes e fracos. Nós vamos falar o que significa verbo forte, o que significa verbo fraco, como usar os verbos fortes e como usar os verbos fracos. Então, verbos fortes. A coisa que nós temos que lembrar é que verbos fortes são o verbo to be e os verbos auxiliares. E só. Então, quando nós falamos de verbos fortes e verbos fracos, a coisa mais fácil de fazer é lembrar dessas duas coisas. Se não for o verbo to be ou não for um verbo auxiliar, é fraco. Se for, é forte. E como nós podemos ver aqui, se não for to be, se não for um verbo auxiliar, ou seja, o resto dos verbos são fracos. Isso é 99,99% dos verbos são fracos. Alguns exemplos: speak, falar, have, ter, possuir, go, ir, understand, entender. Então, vamos olhar primeiro os verbos fracos. Como é que nós usamos os verbos fracos? Quando nós temos uma pergunta e temos um verbo fraco, daí nós usamos do na pergunta. Nós precisamos do verbo auxiliar do para marcar a frase como pergunta. Quase sempre nós precisamos marcar a frase como pergunta. E o verbo auxiliar do faz isso. E nós podemos ver aqui na frase do you understand? O do nessa frase não tem significado. É apenas verbo auxiliar para marcar a frase como pergunta. Agora, quando nós temos uma negação,
nós também precisamos marcar a frase como negação. E quando nós temos um verbo, que é o verbo principal, que é um verbo fraco, daí nós usamos a palavra don't. Que você pode reparar, ainda tem do, mas nós acrescentamos not, fazemos a contração don't, e é isso que nós temos em frases como I don't understand, eu não entendo. E seria do mesmo jeito para qualquer um dos verbos fracos. I don't understand, I don't go, I don't like, I don't have. Todos esses verbos fracos vão seguir o mesmo padrão. Agora, quando nós temos verbos fortes, lembrando que os verbos fortes são to be ou verbos auxiliares já na frase. Então, quando nós temos uma pergunta, nós temos o sujeito e verbo e nós vamos inverter, ou seja, o sujeito vai depois do verbo quando nós temos essa situação. Então, por exemplo, are you Brazilian? Então, a afirmação é you are Brazilian. Mas para marcar como pergunta, nós vamos inverter e colocar are you Brazilian. Por que nós fazemos isso? Porque nós não podemos ter do como verbo auxiliar, verbo forte, com are, verbo to be, conjugado, verbo forte. Isso dá dois verbos fortes e como dois macho alfa dá problema na frase. E isso é o jeito que nós gostamos de colocar para você lembrar que não vamos colocar do com o verbo to be conjugado com qualquer outro verbo auxiliar. Agora, quando nós temos a negação, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar not. Repara, não é don't, como nós fizemos com os verbos fracos, porque nessa situação nós já vamos ter o verbo forte como are. Daí não pode ser you are don't, porque do, verbo forte, are, verbo forte, não dá os dois verbos fortes. Então acaba sendo you are not Brazilian, que nos contraímos a maioria do tempo e ficaria you aren't Brazilian. Então vamos analisar o verbo nessas duas situações e você vai me dizer se é verbo forte, se é verbo fraco e como é que nós vamos formar uma frase usando esse verbo. You are. You are. Primeira coisa, nós vamos olhar o verbo are. É o verbo to be ou um verbo auxiliar. You are sim, é o verbo to be, conjugado. I am, you are, he is, she is, it is e o resto are. Então, identificando que é o verbo to be ou um verbo auxiliar, nesse caso o verbo to be, nós sabemos que é forte. E quando é forte, na negação, nós vamos colocar not. You are not. Ou aren't contraído. Lembrando que um falante nativo norte-americano vai sempre usar essas contrações fora de duas situações, quando é uma situação formal ou uma situação onde nós queremos colocar mais ênfase. E na pergunta, o que nós vamos fazer? Se lembra? Nós vamos inverter, colocar o sujeito depois do verbo e you are Brazilian, que seria a afirmação, fica are you Brazilian? E nós acabamos começando a frase com o verbo to be. Agora outro exemplo, speak. Vamos começar analisando esse verbo speak. E primeiro, identificar se é forte ou fraco. Verbo speak é o verbo to be ou um verbo auxiliar? You speak não é auxiliar, não é o verbo to be, então é fraco. É fraco. Então, o que nós vamos fazer na negação? Nós vamos colocar don't. You don't speak English. You don't speak English. E na interrogação, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar do, porque é fraco, precisa de ajuda, e fica do you speak, ou do you speak English, dependendo da situação. A coisa para lembrar, nessas situações, nós geralmente não usamos essas coisas em afirmação. I am Brazilian já é verbo forte, já está bem. E no exemplo I understand, nós geralmente não falamos I do understand. O do vai para negação, para interrogação. Pode usar? Pode, mas é em situações onde nós queremos mostrar mais ênfase. I do understand.
e isso é mais raro nos Estados Unidos. E vamos dar uma olhada aqui nos verbos fortes que nós mais usamos. Nós temos o verbo to be, tem can, would, should, could e might. Tem alguns outros que são menos usados, mas esses são os verbos fortes que nós mais usamos, que você deveria ficar de olho para identificar se o verbo na frase é forte ou fraco. Então, voltando depois daquele vídeo de verbos fortes e verbos fracos, eu espero que isso tenha ajudado muito quando nós nos referimos aos verbos fracos e verbos fortes. Agora nós vamos revisar algumas coisas que você viu, porque, como eu falei, isso é muito importante para a nossa metodologia, alguma coisa que nós falamos de agora até o final das lições, porque realmente é algo que simplifica o jeito que nós aprendemos, o jeito que nós lembramos, o jeito que nós fazemos para melhor falar inglês. Então, quando falamos de negação, eu não entendo. Como você viu, é I don't understand. Don't, porque entender, understand, é um verbo fraco, precisa de ajuda. I don't understand. E quando falamos eu não entendo português, I don't understand Portuguese. Vamos lá, repita por favor. I don't understand. I don't understand Portuguese. Agora, eu entendo inglês. I understand English. Repita, por favor. I understand English. E repara aqui o jeito que nós pronunciamos English. English é English com som de I de igreja e não English ou English. Isso é alguma coisa que eu escuto muito de meus alunos quando chegam na minha sala de aula que falam English ou English, mas quando falamos de English, eu sei essa coisa de pronúncia em inglês, não é letra I, mas o som é I. English. Mais uma vez, English. Agora, eu entendo inglês, I understand English, e eu entendo um pouco de inglês, I understand a little English. I understand a little English. Então, como você pode ver aqui no guia de fonologia, little, o melhor jeito de pronunciar é como se fosse IH. I. Vamos lá. Li. Little. Agora, se não conseguir fazer esse I, há alguns lugares nos Estados Unidos onde esse little dá se você falar rapidinho. Little. I understand a little English. É melhor fazer o som de I, mas se fizer rapidinho com o som de E, não tem problema. E na última linha aqui, a little. A little. Mais uma vez, I understand a little English. Agora você também viu quando nós usamos o verbo to be, que é I am, you are, he, she, it is, o resto are, aquela coisa que muitos dos meus alunos já aprenderam algumas 5 vezes na escola. Eles me disseram que cada vez que começa o ano, eles vão revisando novamente o verbo to be. Então, a pergunta, você quer saber se a pessoa é brasileira? Quando fazemos essa pergunta, vamos começar com a afirmação. Você é brasileira. Afirmando. Afirmando é you are Brazilian. E como nós vimos, o jeito que nós vamos decidir como é que nós vamos formar essa pergunta é analisando o verbo. O verbo é o verbo to be, então é um verbo forte. Então, para fazer essa pergunta, nós vamos inverter. Colocar o sujeito depois do verbo antes do sujeito, e acaba sendo Are you Brazilian? Então, afirmação, you are Brazilian. Pergunta, are you Brazilian? Agora, outra coisa importante é quando nós queremos mostrar formalidade. Como nós ouvimos no áudio, a menina chama o homem de sir, ele chama ela de ma'am. Então, quando nós temos sir, é para senhor, ma'am é para mulher casada e miss é para senhorita. Sir, ma'am, miss. Vamos lá. Sim, senhor. Yes, sir. Sim, senhora. Yes, ma'am. Sim, senhorita. Yes, miss.
Agora, no próximo vídeo, você vai ter a oportunidade de ver a lição que eu fiz em sala de aula com isso e eu vou explicar melhor como é que é a pronúncia de ma'am e por que soa como homem e também outras coisas que as pessoas perguntaram em nosso curso intensivo. Mas, antes disso, vamos fazer a parte que nós chamamos de Rapid Fire, onde eu vou fazer a pergunta e você vai ter 3 segundos para responder e eu vou dar a resposta. Vamos lá, então. Como é que seria para dizer, afirmando, você entende português? You understand Portuguese. Como seria, você entende inglês? Do you understand English? Como seria, não, eu não entendo. No, I don't understand. Como seria para me perguntar, você é brasileiro? Are you Brazilian? E como seria para dizer, eu entendo um pouco de inglês? I understand a little English. Antes de proceder para a primeira aula em sala de aula, eu queria mostrar mais um vídeo sobre as 3 negações, que podem causar muitas confusões porque as negações em inglês são diferentes do que em português. Obrigado por participar conosco hoje e clique bem aqui para assistir à próxima lição. E se você gostou da aula, então vá para profwilly.com, onde você pode ver como você pode estudar conosco, adquirindo a sua apostila, seu guia de pronúncia, os quizzes, tudo que você precisa para dar um up no seu inglês.